E tenho muitas lembranças. Eu tinha 11 anos na época, em 77 eu tinha 11 anos, mas desde de criança, vocês também estão vendo uma foto, eu com 2, 3 anos de idade no Parque São Jorge, dando cambalhota lá no gramado. Desde criança eu frequentei o Parque São Jorge, andei muito naquele gramado, naquele vestiário. Em 77 era comum meu pai me levar aos treinos junto com um amigo meu, e a gente, até hoje a gente lembra disso, a gente batia pênalti no Jairo. Imagina o Jairo daquele tamanho, e a gente, que força que tinha uma criança para bater, a bola chegar no gol, a bola devia passar no 0 por hora. E o Jairo caía para um lado, a bola caía para o outro, então a gente comemorava que tinha feito um gol no Jairo, né? E sempre acompanhei meu pai nos treinos, nos vestiários, antes, durante e depois das partidas. Eu e meu irmão, a gente esteve muito presente em vários momentos na profissão do meu pai. E o Parque São Jorge pra gente é praticamente um quintal assim, de casa onde eu vivi minha infância, as piscinas, as quadras, o gramado, o ginásio, os vestiários, os jogadores, e é uma história assim, como eu falei também no início, que começou na minha vida em 31 de janeiro de 66, já ligado ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E lá no Corinthians, assim como em todos os clubes que ele trabalhou, meu pai tinha uma frase que ele sempre repetia nas palestras, nos cursos, nos livros dele, que ele falava que um homem com problema, meu pai dizia que um homem com problema é um atleta com problema. Então ele se preocupava não só com o jogador como atleta, né, o treinamento, a preparação para o jogo, mas o que acontecia na casa dele. Eu lembro diversas vezes assim do meu pai falar para minha mãe, tô indo na casa não sei de quem que não sei que ele machucou, tô indo na casa não sei de quem que ele brigou com a esposa, tô indo não sei onde que o filho está doente. Então meu pai foi muito próximo, e conversando recentemente com com os amigos dele, a grande maioria fala do meu pai justamente nesse aspecto humano, né? Que ele me ajudou, ele me apoiou, ele me incentivou, ele acreditou em mim, ele me deu uma chance, ele me ajudou. Então assim, sempre meu pai valorizou muito esse lado, esse aspecto humano no atleta, por causa dessa frase que ele falava, que um homem com problema é um atleta com problema. E a amizade, eu lembro também muito do seu Oswaldo Brandão. Ele era um cara sério, assim, uma voz grossa, eu lembro bem disso, mas era super carinhoso, super brincalhão. E meu pai tinha uma amizade com ele tão grande, com o Oswaldo Brandão, que o Brandão perdeu um filho por uma doença incurável que se chamava Márcio, filho do Brandão. E a minha irmã nasceu em 1970 e meu pai deu o nome de Márcia para minha irmã, em homenagem a esse filho e essa amizade que ele tinha com o Oswaldo Brandão. E com relação também à torcida, à imprensa, meu pai sempre atendeu todo mundo. Meu pai fazia questão de dizer que ele tinha, todo clube que ele trabalhou, ele tinha a chave do vestiário, porque ele era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Nos jogos, ele era o último a ir embora. Ele dava entrevista para todo mundo, e eu lembro diversas vezes assim, de falar, pai, vamos embora, você já conversou com todo mundo, vamos embora. Ele falou assim, não, eu tenho que falar com todo mundo, porque se eu não falar, eu falando com eles já publicam o que eles querem, edita e coloca o que quer. Se eu não falar com eles, aí que eles vão colocar o que eles ainda assim quiserem, né? Então ele dava uma atenção muito grande de esclarecer todos os pontos, todas as perguntas, todas as dúvidas. E meu pai, fazendo um gancho nisso que a gente está falando, pela origem, meu pai tem a formação de professor. Ele se formou na USP como professor de Educação Física, depois se tornou professor de futebol na USP também. No curso de Educação Física ele era professor de futebol lá na USP. E essa formação acadêmica do meu pai, que eu acredito que tenha desenvolvido esse trabalho de anotação, de observação, de estatística. Até semana antes do meu pai falecer, tem em casa, até não trouxe para mostrar para vocês, os controles estatísticos. Ele assistiu os jogos fazendo controle estatístico dos jogos agora recente do ano passado, Corinthians e Palmeiras, jogos da Europa, jogos de outros estados. Ele assistiu um jogo fazendo estatística. Inclusive, muitos trabalhos do meu pai, praticamente todos os trabalhos do meu pai, a estatística é própria. Dificilmente você vê ele falando da estatística de um jornal, de outro lugar. Ele fazia a estatística dele. Nos treinos e nos jogos, ele tinha o controle dele. Ele colocava o pessoal para controlar os passes, controlar os acertos, controlar os erros. Então ele tinha a estatística dele.
E uma parte interessante disso também que a gente está falando, esse aspecto humano e essa parte de estatística, eu lembro do meu pai falar sempre assim, que quando ele tirava alguém do time, ele chamava: Zezinho, vem cá, você está saindo do time porque você recebeu 10 bolas no jogo e errou 8. Então você vai sair para melhorar o passe. E o Joãozinho que ia entrar no lugar dele, o Joãozinho, vem cá, você vai entrar no time. Você vai entrar porque você melhorou nisso. Então você está entrando. Então o jogador, hoje a gente ainda vê, às vezes o repórter chega pro jogador, fala: por que o treinador te tirou? Ah, não sei por que ele tirou, fala com o treinador, cria aquele clima de inimizade. Você fazendo desse jeito, você valorizando esse aspecto humano, dando atenção para ele, ó, você está saindo por causa disso, você está entrando por causa disso. Então o jogador não tinha o que questionar, ele sabia porque ele estava saindo e ele sabia porque ele estava entrando. Então meu pai sempre deu muita atenção para o que se fala hoje, de uns anos para cá, essa individualização do treinamento, que hoje que você pega uma gotinha de sangue da orelha e você consegue saber o ácido lático, como é que está o jogador. Naquela época eu lembro também de ver várias vezes, era o único controle que tinha era o pulso. Era o pulso e o peso, né? E a recuperação aeróbica, eu lembro do meu pai botar o pessoal para correr e aí deitava todo mundo e passava pegando a frequência de todos eles, o teste de Cooper. Então essa individualização do treinamento, meu pai já fazia há muito tempo atrás, nessa individualização do atleta como homem, né? Porque não adianta você querer que o atleta desenvolva em campo uma coisa que você está pedindo, se como homem ele está com um problema em casa, ele está com um problema com o filho, ele está doente, ele está com algum outro problema, ele não vai render em alto nível o que você espera se o homem não tiver 100% cuidado, né? 100% de atenção.